Furegatti é artista visual e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, a USP, desde 2007. É professora plena do Programa de Pós-Graduação e da Graduação em Artes Visuais da Unicamp. E atualmente ocupa o cargo de diretora do Museu de Artes Visuais, o MAV, da Unicamp. É a atual co-coordenadora do Grupo de Estudos em Arte Pública em Latinoamérica, o GEAP Latinoamérica, e coordenadora nacional do GEAP-BR. Atuou em diferentes espaços culturais como o MAC Campinas, o MAC Americana e o Instituto Cultural Itaú. A palestra Perspectivas sobre Arte, Paisagem e Natureza aborda seus estudos sobre arte contemporânea, arte e meio urbano e arte pública. Tenham todos uma ótima palestra. Tenham todos uma ótima palestra. Fico muito honrada com esse convite, muito contente de partilhar esse campo de pesquisa que tem sido o meu motivo de produção, de reflexão acadêmica, artística, cidadã, enfim, né? Nas múltiplas faces que cada um de nós habita esse universo, enfim, dá sentido para ele, pelo menos, né? Então, eu acho que vale a pena dizer que é muito importante a gente encontrar os nossos pares, né? E encontrar os nossos pares talvez seja uma das grandes provocações que a arte contemporânea nos propõe, né? Então, fiquei feliz de saber que vocês estão interessados de alguma maneira nas mesmas coisas que eu e que a gente pôde se encontrar hoje aqui nesse ciclo. Parabenizo vocês pela organização, com certeza, e desejo muito sucesso, vida longa, tá bem? Eu pretendo conduzir essa apresentação discorrendo um pouco sobre os principais vetores que vêm construindo as minhas pesquisas, tanto artísticas como acadêmicas, em torno desse campo, da arte pública, da arte urbana, das intervenções, que por si só já são nomenclaturas para lá de provocativas, das pessoas que estão interessadas nesse estudo, nessas práticas, e das relações que a arte estabelece com o espaço urbano, público e de natureza, né? Então, fazendo assim, eu já estou pontuando alguns elementos que eu vou seguindo aqui nessa apresentação que eu estou compartilhando com vocês e que é para dar algum esteio para algumas das colocações que eu vou fazendo, vou citando, lendo, para que o público geral depois possa também nos acompanhar. Nós estamos vendo aqui nesse slide algumas dessas referências que pautaram essa minha apresentação de hoje, né? E para as quais eu gostaria de chamar a atenção e já deixar os meus convites aqui a vocês todos, né? A primeira dessas referências está aqui no grupo de estudos sobre arte pública no Brasil, com o link para o nosso site, enfim, né? Que é o GEAP-BR, um grupo de estudos organizado com diferentes universidades públicas brasileiras, a partir da pesquisa que outros colegas também desenvolvem nesse campo. E esse grupo, eu coordeno nacionalmente esse grupo, que é derivado do grupo de estudos sobre arte latino-americana, o GEAP Latinoamérica, que está com inscrições abertas até 15 de junho, por isso que eu já queria fazer esse convite no início, para artistas que queiram submeter propostas em vídeo de intervenções artísticas. Infelizmente já está fechado para a submissão de artigos, né? Isso já se encerrou, mas ainda temos espaço, e isso é uma coisa inaugural para o GEAP Latinoamérica. Nós experimentamos essa forma no GEAP Brasil do ano passado e funcionou super bem, então a gente está querendo agora esticar, estender, ampliar esse alcance aqui para os artistas interessados em fazer suas intervenções, suas formas de ação aberta, urbana, pública, enfim, que tenham como esteio espaços latino-americanos, né? Então fica aqui também o convite para que vocês conheçam o site, para que vocês possam acessar a plataforma das publicações, conhecer os demais pesquisadores que também trabalham arduamente por essas referências que nos interessam aqui, e também, quem sabe, aproveitar e participar, se não com submissões, das nossas conversas que vão se passar entre 22 e 26 de novembro,
né, online. Esse ano está todo mundo fazendo dessa forma, certo? Por fim, a outra parte que também está bastante relacionada às nossas discussões de hoje é disponibilizada no site do PPLL Art Group, que é o Paralelo, um grupo de arte ao qual eu faço parte, do qual eu sou membro fundadora, e que discute exatamente a organização de projetos que possam se estabelecer em diferentes espacialidades, e agora está experimentando esse trabalho por meio das plataformas remotas. Mas isso é anterior à situação própria do isolamento social, já era uma mudança que a gente tinha planejado elaborar no atual formato do grupo, composto por mim e pelo Herbert Gouveia, que está morando agora na Inglaterra. Então, como não dá para a gente toda hora se ver presencialmente, o PPLL está inaugurando essa plataforma e eu convido vocês para conhecer o site como um todo, o nosso trabalho, e na seção Library, o texto originalmente indicado está lá disponível também para que vocês possam conhecê-lo, né? Então, estão aqui os grandes referenciais de trabalho, de visualização, de publicações, de redes e envolvimentos que vêm me auxiliando até então para a construção dessa discussão, né? De que maneira o espaço urbano começa a habitar, começa a adentrar o interesse do artista contemporâneo, de que maneira a gente pode compreender essa apropriação do espaço público aberto em fluxo das grandes cidades como uma parte integrante do próprio projeto do artista de hoje, né? Então, essa foi a primeira grande provocação que me tomou alguns anos atrás e que me mobilizou nessa direção, né? E fazendo assim, eu fui então construindo aqui algumas orientações gerais para que a pesquisa pudesse se efetivar, né? Eu acho que faz sentido também colocar aqui o quanto é importante a gente perceber, de alguma maneira, essa relação das revisões e das atualizações propostas pela arte contemporânea e por suas vertentes extramuros, né? A partir do que a gente está vivenciando, desse momento tão delicado, tão complexo, de isolamento social, de crise pandêmica no planeta, de fragilidades na nossa representação política, nacional e internacionalmente, tanto quanto na maneira com a qual os artistas, antes e agora durante esse momento, têm lidado com essas relações e trazido respostas, no mínimo, muito interessantes, né? Então, aqui eu estou querendo dizer que talvez seja um termo que vocês vão ver que eu vou apresentar aqui em algumas situações contextualizado, para que a gente possa discutir, conversar, né? Talvez estejamos vivenciando um momento extremamente desfavorável para as nossas relações interpessoais, familiares, comunitárias, sociais como um todo, devido à pandemia, que nos interrompe já desde o ano passado. Mas quando a gente tenta pensar esta relação a partir da fenomenologia, né, dessas relações sinestésicas, da necessidade de ampliação e de revisão próprias da arte contemporânea, é impossível parar nesse primeiro, talvez. É algo que me suscita a pensar um segundo, talvez. Então, a minha proposta aqui seria assim. Mas talvez e também estejamos diante de um momento ímpar para melhor compreender a importância do artista e da arte no cotidiano das cidades, dos grandes centros urbanos, das organizações socioculturais contemporâneas, propagadoras das redes de relacionamento que cultivam a arte nessas esferas, né? Do convívio, da habitação, da moradia, da troca, das relações interpessoais que eu citei aqui agora. Eu estou me referindo a valores e a experiências que encontram um rebatimento em alguns aspectos que são próprios das formas da arte pública contemporânea e da sua metodologia, se entendida a partir do seu interesse e direcionamento
para a ressignificação do objeto da arte, dos papéis a serem cumpridos pelos seus agentes, seja na ampliação das práticas democratizantes do campo artístico, seja para tensionar a validade das grandes agendas, dos circuitos e das instituições que até pouco tempo bem ordenavam este campo, né? Nessa direção, nós podemos nos encontrar com um dos principais vetores desse percurso, que pontua o território formado por um fluxo entre o espaço do ateliê até o meio-fio, o espaço urbano das cidades, que passa a interessar o artista contemporâneo, de modo a promover um alargamento do campo de atuação desse agente frente às novas condições propostas pelo espaço a ser burilado, espaço em fluxo, muitas vezes o espaço fora do controle habitual, oferecido pela estrutura do espaço de ateliê, né? E aqui lá vai o primeiro pressuposto que me mobilizou anos atrás, quando eu adentro formalmente essas pesquisas, né? E que parte da localização da estrutura própria dos ateliês dos artistas e seu interesse pela materialidade, pelo campo expressivo tridimensional, como um primeiro input que bem responderia esse interesse, esse direcionamento, uma vocação, quem sabe, era uma pergunta naquele momento, né, mais aberta do que essa pergunta que se mantém até hoje, de como a gente passa a se interessar por isso, o que é que está acontecendo, né? E aqui, nesse slide, eu estou apresentando exatamente esse diagrama que tenta explorar um pouco de que maneira os territórios da arte atual passam a potencializar o vetor organizado a partir do dentro para o fora, do ateliê para o chantier. E aqui eu mantenho os termos em francês propositadamente, porque eles acabam dando para a gente uma sonoridade importante para entender a proximidade dessas duas coisas, né? Se a gente faz a tradução para o português, né, e vai falar do estúdio do artista, do ateliê do artista e do campo de operações urbano, você perde um pouco essa proximidade que, felizmente, o termo em francês aqui nos ajuda, né? Então, dessa maneira é que eu vou perceber originariamente, nesse lugar de estudos e de interesse, que talvez estivéssemos falando de coisas distintas, que talvez alguns termos e formas discursivas importantes estavam ainda por ser buriladas, ou mais bem buriladas, né? De que maneira, então, a arte urbana quer significar uma vertente diferente da arte pública, diferente das intervenções urbanas, diferente das ações e de outras formas discursivas que estão localizadas neste fluxo e que não necessariamente deveriam ser lidas de forma apartada, de forma separada ou a partir de um rompimento, como a historiografia mais clássica sobre esse campo até algum tempo atrás se detinha em apresentar, né? Uma distinção, uma separação tão longe quanto chegar ao deserto, né? De que maneira, então, isso se dava no Brasil, né? Porque meu interesse também era de pensar e de refletir essas teorias a partir das práticas brasileiras e do que a gente poderia elaborar conceitualmente por aqui. Pois bem, então aqui a gente vai fazer algum retrocesso histórico, enfim, crítico, para poder depois avançar para essa grande pergunta, né? E é nesse sentido que nós vamos nos encontrar também com alguns historiadores da arte, como é o caso do Júlio Carlo Argan, do Antoine Pevsner, que eu estou citando aqui, mas estou apresentando só uma frase, né, um excerto do Argan para a gente poder acompanhar a discussão, e que ainda lá, até meados da primeira metade do século XX, já haviam entendido essa somatória arte-espaço urbano, arte e condição de recepção pública, arte e produção agenciada para muitos ou para poucos, ou a partir de poucos para muitos. Mas, se eles assim o fizeram, né, isso se deu a partir do espaço urbano,
e da arquitetura, pautados mormente pelo campo da historiografia. Então, dito isso, estou querendo dizer que a gente tinha uma orientação já no século XX para constituir os primeiros estudos mais pontuais e específicos que vão ser apresentados internacionalmente em meados dos 60 e dos 70, 1960, 1970, né? E que isso ficou durante um bom tempo como o modelo de operação desse campo, até que nós tivéssemos o senso crítico se desenrolando, sendo desenvolvido, as novas metodologias para entender essas participações aflorando, digamos assim, né? E aí a gente pode revisar os inputs, os pontos de partida, as perspectivas que são adotadas. Mas ainda aqui, né? Lembrando, portanto, então, desse livro já clássico, né? História da Arte como História da Cidade, que eu pus a capinha aqui para a gente acompanhar, no capítulo que o Argan dedica a uma discussão sobre a cidade ideal e a cidade real, né, ele nos indica o dado desse fenômeno e a maneira com a qual ele nos permite fazer essa avaliação que eu acabo de apresentar. E está aqui citado, né? Então, abre aspas, a cidade favorece a arte, é a própria arte, fecha aspas. Pois bem, há todo um enredo e uma consolidação do quanto o texto historiográfico pode nos amparar e nos orientar sobre o quanto a arquitetura revela sua face artística e do como essa face artística pautada pela arquitetura seria o input, seria o vetor importante para compreendermos os seus sentidos públicos, os seus sentidos de outras expectações e assim por diante. Bem, o que podemos aprender desse olhar são pelo menos duas situações que eu gostaria de propor aqui. A primeira delas é a de que a mirada do artista, e junto dessa mirada, né, o seu conhecimento tácito, as expertises próprias e originárias desse sujeito, além do seu posicionamento, né, público, social, cultural, demandam uma mudança. Devem ampliar-se de modo a preparar esse sujeito para o enfrentamento diante do terreno que ele pretende anexar. Ou seja, está na configuração urbana, na cidade, no fenômeno urbano, como bem nos adverte e atualiza o Henri Lefebvre, o problema que passa a ocupar o artista e a arte. Então, eu gostaria de chamar a atenção agora de vocês para o quanto é importante a gente problematizar essas relações das perspectivas, tanto quanto da forma adotada pelos termos e discursos que vão pautar esse campo, né? Nós chamamos de cidade algo que não mais cabe nesse termo, por exemplo. Nós chamamos de cidade o que o Lefebvre já nos aponta como sendo o fenômeno urbano ou simplesmente o urbano, né? E aqui nessa citação que eu trouxe da página 28, ele está exatamente discutindo o quanto a palavra cidade designa algo que parece estar acabado, definido, definitivo, e o quanto isso não faz mais parte desse ambiente fenomenológico que é o espaço urbano no qual todos nós vivemos, compartilhamos, trocamos, friccionamos, né? O Lefebvre também, com isso, nos dá a oportunidade muito cara de discutir o quanto a cidade ou o fenômeno urbano é o lugar do dissenso e o quanto isso pode ser um alimento fundamental para o artista que vai se organizar para enfrentar esse envolvimento, para enfrentar esse fenômeno urbano. Então, essa foi a primeira ideia, né? O Ronaldo Brito vai chamar isso de inteligência estratégica do artista, né? De que maneira ele se arma de um arcabouço de outras referências que vão ser importantes para ele poder conduzir as renovações da sua própria produção e reinventar a sua própria persona nessa organização geral, né? No sistema. A segunda ideia que eu estou sugerindo que a gente também pode pegar a partir do Argan, pautados também pelo Lefebvre, está no ajuste necessário ao foco dessa produção,
que traria consigo a força do lugar, a participação dos outros, a abertura compulsória para o encontro direto com o outro que está em fluxo. O que significaria dizer que esse outro com quem passamos nós artistas a compartilhar o trabalho artístico não necessariamente é o espectador, esse sujeito espectador que nós reconhecemos no sistema mais convencionado das artes, mas sim o transeunte, um habitante, um outro interessado ou interessante, na exata mesma medida que assim pudesse estabelecer o movimento alcançado pelo trabalho do artista que reivindica o espaço urbano como seu locus de produção. Então, aqui não se trata mais, como se isso fosse pouco, da complexidade das relações da arte contemporânea. Significa abrir essa distância da relação entre espectador, interator, artista, de uma maneira muito mais alargada, de uma maneira muito mais complexa, e que não está propriamente ou exclusivamente no valor da plástica, como daqui a pouco eu vou também ressaltar, né? Ou seja, precisamos alcançar essas pessoas que não saíram de casa para ver uma exposição de arte. Nós os alcançamos no seu caminho cotidiano, no caminho que é interrompido, né, por uma proposição artística, por uma intervenção urbana, né? Então é necessário considerar aqui uma série de deslocamentos que vão ser operados por essa mudança de foco. Então aqui estou propondo algumas equivalências desses deslocamentos. Onde antes tínhamos o espectador de arte, agora nós temos um interlocutor, um interator, né? Onde antes tínhamos a instituição, a lógica dessa instituição convencional, a gente passa a trabalhar com um espaço que é volátil, físico ou virtual, como uma possibilidade de ação mais imediata. Aqui já está uma pressuposição do porquê também caminharmos nessa direção. Por que essa abreviação em direção ao outro, ao público, ao aberto? O que seria motivador desse encontro, né? Pelo menos originariamente. No lugar do espectador dos projetos espacializados, né, no meio urbano, devemos atentar para aqueles que são passantes, que são transeuntes e que poderão ser transportados para aquela condução, para aquela condição inicial do interlocutor e do interator, né? No lugar do trabalho, do objeto colecionável, o evento. No lugar do ateliê, o chantier. E, por fim, no lugar do artista, plástico, visual, do artista, enfim, né? O agente artista a partir da nomenclatura do Alan Caprow, que é outra leitura extremamente recomendada, né? E muito interessante e instigante, direto dos anos 60 para hoje, sem nenhum problema de defasagem, enfim. É aqui, nessa relação, que reside a necessária atualização do contexto, com o qual trabalhávamos o espaço, a arquitetura e a arte no mundo moderno, e o contexto contemporâneo em relação ao fenômeno urbano. Desse modo, é que eu estou propondo a instituição desse território para que entendamos como que o artista se lança nesse espaço novo, diferente, para o qual ele não foi formado, para o qual ele não tem todos os ferramentais, lugar que ele não vai conseguir dobrar como ele dobra uma folha de papel, ou determina uma pincelada, ou ensaia uma frase, né? E que vai estabelecer, com o qual ele vai estabelecer múltiplas camadas para a sua produção e para a sua própria participação no corpo da sociedade. Então, aqui tem uma pérola que eu considero muito importante, que é o seguinte: é olhar para a cidade, aquilo de mais precioso que nos ensinou Júlio Carlo Argan, ainda lá no começo, em meados, talvez, do século XX. Né? É entender esse fenômeno complexo
a partir do Henri Lefebvre, e compreender que é essa a perspectiva que eu preciso adotar para entender o que é que está se passando nas transformações da produção contemporânea, do mundo moderno para o contemporâneo, né? Então, a cidade contemporânea, com o seu perfil de incompletude, é aquela que vai oferecer as condições de atuação no espaço de fora, fluido, desprotegido dos cânones da instituição museu, cânones esses relativamente sedimentados na estrutura produtiva e criadora encontrada no modelo mais tradicional do trabalho do artista em ateliê, né? A implicação espacial que leva o artista a trabalhar fora do ateliê a céu aberto, no meio urbano ou no deserto ou na floresta, indica, esse dado espacial, num primeiro momento, uma perda para o espaço interno, aquele previsível e protegido pelo contorno dos museus, né? A gente adentra esse campo pensando assim. Contudo, o Ian Dibbets vai nos alertar que talvez não estejamos vendo o fim das galerias ou dos museus, mas o fim da arte feita em ateliê. O artista sai do ateliê para fazer suas incisões no mundo. A obra é a foto do trabalho, né? Então, eu estou agora me referindo a essa informação que vocês estão vendo aqui no fundo amarelo, para problematizar de novo mais uma das portas de entrada que vai pensar em termos muito absolutos, como se o espaço público aberto e urbano fosse o substituto natural para o enjaulamento do museu, para a disseminação completa dessa estrutura que há muito tempo já apresenta os seus problemas, já enfrenta, inclusive, os seus problemas, né? Os seus dilemas próprios. Então, é preciso ter um pouco de cautela, porque, na verdade, essa maneira de pensar é um outro talvez que eu queria trazer para a nossa conversa, uma vez que ela tem um caráter extremamente oposicionista, né? E acaba por nos apresentar uma configuração que propõe aquela minha desconfiança sobre essa estrutura de que não é mais um quarto, uma sala, uma casa, ateliê ali, né? Mas talvez uma outra maneira de se organizar nos espaços e nos trajetos para a construção do seu trabalho. E é por isso também que eu coloquei aqui do lado desta citação do Ian Dibbets a imagem de um dos famosos cadernos do Arthur Barrio, né? E que foi um artista que eu tive a felicidade de entrevistar e a necessidade de entrevistar para os meus estudos lá de mestrado e doutorado, e eu nunca mais esqueci quando eu perguntei para ele sobre aquela minha desconfiança do espaço estrutural, do ateliê, das tecnologias à disposição ali, de como aquilo era, talvez, para ele um input para ir para a cidade, né? Para ocupar o Rio de Janeiro, para fazer as ações que ele fez em espaço aberto no Rio, né, na década de 60 e 70, e ele me disse, olha, eu não preciso de nenhum ateliê, eu só preciso de um caderno, né? Então é muito revelador essa estrutura que nos ensina o Arthur Barrio, né, como um artista também que reinventa a própria presença do corpo dele nos projetos de arte que ele faz, a materialidade dos trabalhos que ele cria, tanto quanto as formas de registro das suas operações, dos seus pensamentos, as variadas camadas que ele nos propõe, discursivas, inclusive, sobre as suas vastas operações, né? Então, se esse artista, que era muito importante para mim, já disse que não precisa de um ateliê, não está mais na estrutura desse espaço do ateliê alguma possível determinação para entendermos aquilo que eu vou chamar de fresta, né? Porque a grande pergunta nesse momento é: qual é a fresta que leva o artista visual contemporâneo e demais artistas, né, interessados no espaço urbano, a escapar do dentro para o fora, da instituição para a rua, né, de uma certa organização e controle
para o caos, o fluxo, o descontrole, né? Então, essa ideia da fresta aparece como uma primeira sugestão e que está acompanhada dessas desconfianças iniciais sobre a ideia de oposições que se estabelecem entre rua e museu, por exemplo, entre instituição e ação artística em espaço aberto e urbano. O Dibetz aqui está problematizando as condições dessa produção em ateliê, como o Barrio me deu essa mesma pista, né? Favorecendo na sua análise o encontro com o chantier, com o canteiro de operações urbano, que proporciona outras formas de percepção e de ação para o trabalho. A contraposição entre o locus do ateliê e do chantier estabelece uma fortuita construção de territórios para a atuação artística apoiada por discussões correntes nesses últimos anos e décadas sobre a oposição dos artistas que atuam diretamente na paisagem aberta, urbana, distante, como uma forma de resistência ao contexto curatorial convencional e comercial das galerias e museus de arte, principalmente aqueles atuantes ao longo dos anos 70. Então é natural pensarmos inicialmente assim, mas isso rapidamente se esgota e não basta mais, né? Não é só uma reação à exiguidade de acesso, de entrada e reconhecimento institucional que nos leva para fora, que nos oferece essa ideia que eu estou sugerindo aqui como fresta, né? Também não é a extinção dessa instituição que vai resolver este problema, né? Então, de que maneira podemos invocar a proximidade, né, e as leituras sobre a instituição, sobre o papel do artista e as transformações desse trabalho que está interessado em outras espacialidades, em outras temporalidades e certamente em outras agendas, né? Sob esse mesmo raciocínio, ou seja, de uma declarada oposição, é que a gente então se encontra com esse contexto de frestas abertas para o meio urbano, e que são atreladas a essas primeiras manifestações interessadas no território aberto das grandes cidades e que vão se seguir por outras múltiplas regiões do planeta. O problema desse raciocínio é que ele se opera separando, distinguindo, segmentando as frentes de ação do artista, né? E assim acaba executando uma espécie de identificação de uma certa vocação de parte desses grupos, como se tivessem artistas que têm vocação para o meio urbano e outros que não, né? Então, aqui há essa ideia oposicionista, como se nós tivéssemos pintores contra escultores, gravadores versus desenhistas. E nós sabemos que isso não funciona. Vou até fazer um pulo maior aqui, né? Performers que atuam nas artes cênicas e nas artes visuais, né? Ou seja, a gente sabe que esse assunto era proibido, né, até pouquíssimas décadas atrás. Misturar o valor da performance do teatro com as artes visuais era incorrer numa confusão conceitual. O que hoje a gente não vê mais assim, muito pelo contrário, né? Então, essa ideia de um cenário que mantém uma estrutura convencional para esse sistema, que aqui tem os vetores também, né? Sistema da arte, artista, é a última linha que eu queria que vocês lessem aqui, ó. Obra, agenda, exposição, espectador, instituição e colecionismos, acaba por constituir e resguardar uma estrutura em formação permeada pela escola ou não, que não problematiza, mas sim adere ao espaço expositivo e à ordenação proposta por um formato que foi disseminado pelas escolas de belas artes francesas e que tem uma estrutura profissionalizante que ela passa a instituir e que perdura até os dias de hoje, né? Então, a minha sugestão é exatamente pensar como que esse sistema, né, vetorizado a partir desses elementos que estão aqui apresentados, né, que eu acabei de destacar para vocês,
eles operam um caminho que sai da ideia das frestas para o transbordamento. E, por isso, ele consegue dinamizar a relação entre cada um desses elementos aqui apontados. Por quê? Porque não dá para pensar nesse interesse ampliado se a gente continuar compreendendo a estrutura a partir de um modelo academicista, moderno no limite, né? Então é preciso pensar na constituição desse sujeito artista de modo também renovado, né? Então, ao invés da gente demonizar esse raciocínio das frestas, a ideia é que nós passemos a entender os seus elementos de constituição e que a gente identifique as suas oportunidades. Então, a gente vai ficar com ela um pouco ainda, né? Considerando que há uma fresta, há um dentro e um fora, né? Se há uma fresta a ser identificada e que seria, portanto, o vetor que bem nos conduz para esse entendimento, né, do novo território, é possível e é importante que a gente preste atenção nesse movimento, nesse orifício que a gente está nomeando aqui. E é aí, então, que a gente vai perceber um contexto que eu estudei aqui no meu doutorado e que eu persigo, que eu, enfim, burilo a partir da ideia das formas da arte extramuros que vão ser tipificadas pelo modelo de operação do artista brasileiro em meados dos anos 60, 70, com os seus devidos desdobramentos até os dias de hoje, né? Nós sabemos que aquele primeiro momento vivido pelo Hélio de Sica, pelo Arthur Barrio, pela Lígia Pape, pelo Cildo Meirelles, como artistas, tanto quanto pela atuação do Frederico Moraes, do Walter Zanini, do Ronaldo Brito, como críticos, curadores, diretores de instituições museológicas, né, apresentam essa versatilidade nas ações no entorno dos museus ou mesmo distante deles. Então, já havia ali naquele momento não uma cisão museu-arte urbana, mas o que eu passo a chamar, então, de transbordamento, né? Então, me parece que não é uma fresta que a gente tem que se esforçar para enxergar, mas sim um certo entendimento, né? Uma certa compreensão que vai sendo adensada do primeiro código institucional, convencionado, do cubo branco, e que vai nos proporcionando, quase que naturalmente, vazarmos para fora, para o seu entorno, né? Como nós sempre tivemos dificuldade na continuidade, na qualidade, nas sequências do trabalho das instituições culturais no Brasil, né? Basta a gente ver a dificuldade que é ter o levantamento dos museus no restante do país, se a gente escapa um pouco do eixo sudeste, sul, enfim. Basta a gente ver o que acontece com o IBRAM, ou como renovo na história do país, enfim, né? Basta a gente acompanhar que a fundação dos museus de arte moderna e contemporânea no país, estão quase todos eles localizados na região sudeste e pautam ou datam da década de 40, final dos anos 40 para cá. Então, a gente tem uma relação com esse aspecto dos estudos das instituições culturais e museológicas muito recente, que não atinge o artista que vive aqui e que opera aqui do mesmo modo que ele vai atingir, que essa instituição vai atingir em outros lugares, principalmente das nossas mais antigas referências teóricas, conceituais, institucionais, né, norte-americanas, europeias, desse eixo ocidental, que agora a gente já aprende a mudar um pouco também a mirada e a fazer relativizações, né? Então, é junto, é artista junto com o curador do museu, com o diretor do museu, com o crítico de arte, que essa operação do transbordamento se torna possível. E, desse modo, acaba particularizando um pouco, né, a primeira
o primeiro anel de artistas que aqui no país passa a operar a partir de um sentido democratizante da arte. Isso é fundamental pensarmos também, né? E não confundirmos isso com apelos populares da arte, porque aí eu já acho que é outro capítulo à parte, né? Então, aquelas feiras livres que existem até hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, tanto quanto a ocupação de espaços não convencionados para a arte, né, promovidos nos formatos de alguns desses salões de arte, de algumas das curadorias, da inauguração de centros culturais também novos naquele momento, ela vai estar acompanhada dessa reflexão de que o dentro e o fora são espaços a serem ocupados pelas próprias novidades, pela inovação trazida no trabalho do artista contemporâneo. Então, ok, se a gente vence essa nossa dúvida sobre a fresta, o que vem depois, então? Né? De que maneira esse trabalho do artista brasileiro vai, então, estabelecer outros vetores? Né? Se a gente entende que a fresta é um primeiro momento e que o transbordamento dá maior fluidez para essa relação dentro-fora, né? Para esse fluxo, é possível a gente perceber em algumas figuras que são trabalhadas também por artistas como Hélio Oiticica, elementos importantes. Nós sabemos que ele vai trabalhar o labirinto e não o corredor, né? Então, todo sujeito que está lendo Rosalind Krauss, que é uma papisa da nossa história das artes tridimensionais espacializadas, das contribuições importantes que ela dá para esse campo ampliado, para os corredores, para as passagens, né? Vai estabelecer na nossa expectativa a ideia do corredor. O Hélio não corresponde a isso. Se o do tenta, em alguma. Não é que ele quer ser corredor, estou me colocando mal aqui. Se o do Meirelles se aproxima, talvez, com os seus cantos, né? Que também não são corredores. Hélio Oiticica vai trabalhar labirintos. Então, de que maneira também a gente vai ver que esses são indicativos de localização, de geolocalização, né? Dentro do cubo branco, porque são trabalhos que acontecem dentro do espaço expositivo convencional, mas que vão implodir esse espaço da exposição, perdão, da instituição museológica e da exposição, consequentemente, né? Para reivindicar outras formas de fruição, participação, interlocução, interação do espectador, dinamizando, portanto, mesmo que dentro da instituição cultural, outras formas de uso, outras formas de acesso, outras formas que sejam mais democráticas para o encontro com a arte. Né? Pensar que, ao invés da fresta, o que se passa nesse caso brasileiro, pelo que eu pude estudar, demonstra a vascularidade própria do transbordamento, né, para a arte, que é elaborada no campo aberto e urbano das cidades brasileiras contemporâneas. Né? E que é por isso mesmo que a gente vai compreender que é possível entender a combinação dos transbordamentos ao termo arte extramuros, né? Que é um termo pouquíssimo utilizado nacional ou internacionalmente, certo? Com uma particular exceção dada para uma Bienal de Havana, em Cuba, né? Que sempre teve essa condição da arquitetura organizada para a comunidade, para o sentido público, para a cidade aberta, e desde muito cedo pratica, nas suas bienais, uma apresentação que também acontece em alguns trechos urbanos da cidade de Havana, né? Que ela se chama Bienal de Havana, aliás, né? Em Cuba. Ou seja, há um vetor e ele se passa de dentro para fora, mas não os distingue, não os separa em definitivo. A proximidade do espaço urbano e da instituição não são dispensados pela produção do artista brasileiro daquele momento, que acaba por orientar boa parcela das próximas gerações de artistas interessados e instigados pela vascularidade do dado espacial ou dos fluxos que atuam nas formas e nas forças criadoras das proposições artísticas instauradas no espaço aberto.
né? Então, a gente vai precisar regular esse discurso, né? As expectativas sobre a produção, a maneira com a qual a gente trabalha as agendas, a frequentação do espaço, a maneira com a qual a gente denomina as terminologias próprias das legendas que acompanham os trabalhos, né? Então, não dá mais para usar centímetro, vai ter que passar a usar quilômetro agora, né? Não dá mais para ter expectativas de alguém sentado, parado, usufruindo, né? Fruindo uma arte, né? Enfim, são outras perspectivas que vão se apresentar no mesmo momento, né? Que a gente também vai perceber as formulações sofisticadas que passam a estudar a especificidade dos lugares nos quais a arte opera a partir da contemporaneidade, né? E que vão fundar lá um certo ajuste muito estreito no primeiro momento para a ideia de site specificity art, trazida lá pela Myung-Kyu Won, e que rapidamente vão se esgotar nesse entrecruzamento, né? Para que ela própria possa nos atualizar sobre isso, né, indicando uma noção de espacialidade discursiva e de narrativas nômades para esses artistas que passam a ocupar diferentes lugares do planeta, que passam a demandar a sua presença física e corporal para a construção dos seus trabalhos e que tornam o site específico discursivo, né? Que os acompanha de uma maneira muito mais fluida do que aquele primeiro entendimento fixo, né? Endurecido, definitivo, para usar o mesmo termo que a gente levantou agora a partir do Lefebvre, sobre o lugar do trabalho de arte, né? Também sobre isso, estou me lembrando aqui agora que eu já fiz algumas reflexões sobre essa relação que é discursiva também. A gente para de pensar em lugares para a arte e passamos a refletir e a pensar sobre lugares da arte, né? A gente pode inverter isso. Qual que é o lugar da arte? Ela tem um lugar certo, né? Quando eu falo lugares para a arte, eu estou pensando em projetos. É um projeto político esse. Temos que ampliar mais museus para a comunidade, temos que dar mais formas de acesso, enfim. Eu estou determinando e pontuando de uma maneira muito fixa o lugar a ser ocupado. Agora, quando a gente fala sobre a agonia dos lugares, sobre as ágoras, enfim, a gente pode determinar outra vascularidade e entender que esse lugar pode ser qualquer um. Então, aquela ideia estreita também do Argan sobre a relação direta entre arte e cidade, ela começa a se corroer. A própria nomenclatura arte urbana já começa a mostrar algumas das suas fragilidades, né? E assim a gente vai sendo envolvidos pela espacialidade que vem nos acompanhando até agora e entendendo a maneira com a qual a gente vai se ocupar desses múltiplos lugares, né? Como se eles não fossem mais condicionantes para a nossa criação, mas uma continuidade das nossas páginas de caderno, ateliê que a gente frequenta, né? Enfim, com outras expectativas, com outros públicos, com outras demandas, para entendermos nossa inserção no sistema, no circuito, né? Na produção que a gente quer efetivar a partir daí. Desse modo, estou colocando também em questão, ou levantando a questão do trânsito que passa a ser estabelecido pelos artistas contemporâneos, cada vez mais. Bom, agora a gente está todo mundo um pouco paralisado, né? Mas isso é a duras penas. Para nós que gostamos dessa relação fenomenológica, isso tem sido uma adaga no coração, né? De todo modo, esse trânsito já foi estabelecido pelas viagens, pelas residências artísticas, pelo próprio trânsito cotidiano, que acaba nos levando a perceber os fluxos trazidos pelo terreno aberto e urbano, que não se distanciam por completo e nem sempre se antepõem, mas sim são elementos que recombinam as instâncias entre pensamento
e a ação / apresentação dos projetos de arte, né? Assim como a gente tem a aproximação do ateliê para o chantier, a gente vai passar a diminuir a distância e a promover uma aproximação também das formas de pensamento e ação em arte, né? Da maneira com a qual a gente entende a apresentação do trabalho e a sua instauração nos lugares que ele pretende ocupar. E, desse modo, a gente se aproxima das boas e variadas camadas de pergunta que a arte contemporânea nos propõe. Então, tem também vários colegas do GEAP Latinoamérica, do GEAP Brasil, queria citar o professor doutor Luiz Sérgio de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, né? E outros colegas que vão acabar ficando enciumados, porque vou citar só o Luiz aqui agora, para não fazer toda a lista completa, são todos super queridos, mas o Luiz, em particular, Luiz Sérgio, ele discute as relações da arte contemporânea com a especificidade das vertentes da arte pública e da arte urbana. Então, de que maneira há uma sobreposição nesses conceitos? De que maneira há uma aproximação entre essas esferas e há uma fricção, há uma concessão, um acordo? Como é que a gente estabelece esses dois discursos, né? Então, eu queria deixar aqui essa dica também para vocês poderem aproveitar os textos do professor Luiz Sérgio de Oliveira. Bem, desses encontros e sobreposições anunciadas pelas formas da arte pública, da arte urbana, ou aquelas localizadas nessa complexidade da linguagem contemporânea, é que vão se estabelecer as fusões entre as esferas, entre os espaços, entre os modelos de operação, né? Se eu saio em residência, eu faço o quê? Eu embrulho meu ateliê e levo junto, né? De que maneira eu me comporto quando eu vou viajar para fazer uma experiência de arte, né? E de que maneira a gente poderia, talvez, eleger toda a viagem como uma experiência de arte, né? Então, são comportamentos que passam a ser modelados com mais acuidade por esses artistas, atentos ao deslocamento, atentos a essa potência que o deslocamento nos oferece, certo? Eu estou sugerindo a essa altura da nossa conversa, aqui da nossa análise, que consideremos a importância do elemento da paisagem para esses desdobramentos da produção contemporânea. E, desse modo, é que se processa a combinação do território ampliado sobre o qual o artista atua, tanto quanto é nesse lugar, né, ampliado, que se deflagra a limitação do discurso que a gente vem empregando até então, né, sobre os artistas que passam a fazer novas operações, não dentro, tampouco fora, mas certamente em outro lugar. Esse também foi um texto que foi um título de um texto que eu usei para uma exposição super bonita da Mônica Nador, que é uma outra artista com quem eu sempre faço trocas incríveis, né? Que é a coordenadora do JAMAC, Jardim Miriam Arte Clube, que trabalha lá no Jardim Miriam em São Paulo, reconhecida internacionalmente, enfim. E ela tem uma frase que eu acho que cabe super bem aqui agora, porque ela diz assim: eu não faço arte urbana, eu faço arte suburbana, né? Então, essas maneiras de elaborar as formas com as quais os artistas passam a ser cooptados pelo espaço público urbano, elas passam a ser muito importantes, né? E esse, certamente em outro lugar, né, tem muito a ver com esse elenco vasto de metodologias, formas, temporalidades outras que passam a ser instituídas pelos artistas na contramão, via de regra, das grandes agendas, dos circuitos convencionais, das formas de entrada para os salões, para o próprio circuito aquecido por um modelo colecionista, mais convencional, né? E etc. É o preço a pagar. Então, com a ampliação desses limites, o que a gente vai perceber é que aquele binômio arte-cidade, né, ele passa a ser ressignificado pelo contexto que a paisagem vai trazer para essa produção,
né? E que a ideia de mirar mais a paisagem do que a cidade vai nos autorizar a entender o significado, né? A significação e o abarcamento que o trabalho passa a assumir quando localizado num determinado espaço, né? Assim, a gente privilegia modelos de operação que estão atravessados por essa ideia, né, de um estudioso alemão chamado Martin Sill, que eu conheci através desse livro maravilhoso, do não menos maravilhoso Javier Maderuelo, um historiador da arte, pesquisador espanhol, né, Paisagem e Arte. O Sill está aqui nesse livro, é dele as citações que eu vou fazer aqui no começo da nossa conversa, né, e que vai entender o conceito, a ideia do espaço de paisagem para construir uma certa organização em camadas para as variadas e múltiplas formas de manifestação da arte em relação à paisagem. Então não tem só dentro ou fora, tem no lugar que eu quiser. E se a gente não pensar de maneira oposta, mas sim fluida e transbordada, a gente vai compreender as apropriações que os artistas vêm fazendo da paisagem por meio de camadas, sem que isso seja retornarmos ao espectro moderno do tema. Isso quer dizer, portanto, que se aquela cidade, né, aqui o termo está sendo na sua acepção mais convencional, né, se aquela cidade que já havia cedido espaço para a sua constituição em fluxo, por meio do fenômeno urbano, que a atualiza, portanto, o que se desprende dessa nova borda explorada pelo artista é uma relativização dessa oposição centro-periferia, que até está na frase da Mônica que eu acabei de citar aqui agora de pouco, né? Em nome de uma intenção de diálogo entre o espaço urbano e as bordas da paisagem natural, né? Porque o que eu quero trazer aqui para vocês nas entrelinhas é a aporia, é a questão que nos frequentou durante um bom tempo entre se eu faço isso na periferia, ainda é cidade, mas se eu vou um pouco mais distante, o que acontece com os meus códigos, né? Tem arte rural, né? A gente vai ver vários eventos acontecendo, inclusive, em torno dessa discussão. Se eu vou para a praia, se eu vou para a fazenda, se eu vou para a floresta, o que acontece com essa ação que eu estou fazendo? Eu vou poder qualificar ela de urbana, né? E o próprio contexto de natural, dessa ideia de uma paisagem intocada como sendo a paisagem natural, também entra na discussão desses artistas, né? Inclusive revisando projetos e processos da Lenda Arte dos anos 60 e assim por diante. Então, se a gente passa a considerar a paisagem como um ínterim entre arte e natureza, né? Um fluxo entre a cidade e outras localidades múltiplas, campo, deserto, outros espaços, a gente acaba desembocando o nosso encontro criativo em processo com o dado da natureza, que não é novo, todos nós sabemos disso. Essa relação estreita entre arte e natureza sempre esteve presente, né? Então, é outra pergunta para se colocar, é outra camada de indagação. Então, importa para a gente aqui pensar a partir da paisagem como um elemento estruturador dessa ampliação do campo de ação do artista contemporâneo, né? De que maneira a arte contemporânea trata ou promove acessos e portas de entrada para o dado da natureza. E de que modo ela é parecida, próxima ou distante, inovadora, disruptiva de alguma maneira, com relação a tudo que a gente vinha tratando até então. Desse modo, é que a natureza passa a me interessar bastante, né? Como pesquisador ou como artista, né? Aproveitei para fazer aqui um detalhezinho de uma intervenção que eu realizei em Madrid, que tem uma saída fotográfica também, né? Um trabalho que eu batizei de Horas, Horas, Trabalho, né?
e, enfim, que tem a ver com essas novas percepções e maneiras de burilar os materiais que a natureza pode nos oferecer para a construção dos trabalhos e das ações, dos projetos de arte hoje, né? E aí, nessa incursão, uma das primeiras coisas que sempre me chamou a atenção foi de como a espacialidade, né, dos centros culturais, dos museus, né, da própria constituição de grandes centros artísticos do Brasil, como é o caso de Inhotim, que a gente poderia citar aqui agora, são permeados por uma qualidade de natureza importante. Então, o que esses jardins estão fazendo ali? Eu me coloquei a pensar. E foi numa visita ao Inhotim com um grande amigo meu aí de Belo Horizonte, né, professor de estética lá na Universidade Federal de Belo Horizonte, o Rodrigo Vivas, que nós passamos a perceber juntos o quanto a natureza opera uma camada de amortecimento, né, dos seus participantes, dos seus espectadores. Ou seja, quando você se depara com aqueles jardins, você já está preparado para entrar numa outra camada perceptiva extremamente favorável a uma fruição estética, né? Extremamente favorável à configuração de um estado de espírito que te convoca para a arte ou para o artístico, né? Nos termos que a Anne Coquelin traz para a gente, essas adequações da arte contemporânea também, né? Ela fala muito dessa migração entre o que chamávamos antigamente de arte para esse estatuto do artístico que nos acompanharia mais de perto agora na contemporaneidade. A natureza como sendo aquela que sempre está a receber primeiramente o espectador ou o visitante e a produzir outras velocidades para a relação de expectação da arte e dos seus interatores, né? Então, isso foi uma primeira desconfiança que me acometeu e que me fez prestar mais atenção nas maneiras com as quais esse elemento da natureza era tanto uma matéria burilada pelo artista, das mais variadas formas, tanto quanto um elemento a provocar estados de espírito distintos, a modificar nossa velocidade na nossa relação de fruição com o trabalho de arte. Por isso mesmo, ajustar esse foco da arte urbana, né, para incluir nesse contexto a natureza, passa a ser algo fundamental para avançarmos nos estudos próprios desse campo expandido da arte contemporânea, né? E de como a gente vai perceber que essa expansão e a inclusão da natureza alinha, né, a ideia de eventos que são cada vez mais a forma e a materialidade com a qual a arte contemporânea trabalha nos espaços em fluxo, nos espaços que escapam da instituição ou que estão do lado dela, né? E assim vão estabelecer para a gente outras relações ou direcionamentos para aquilo que até ontem era objeto e colecionável. Então, toda uma caracterização daquilo que continua se modificando, que apodrece, que murcha, que cresce, ela começa a fazer parte da mudança da maneira com a qual a gente trabalha com a forma do objeto apresentado dentro do cubo branco, colecionado pelas galerias ou pelo circuito, né? De que maneira também isso passa a ser uma outra relação que a gente aprende com essa inserção da natureza no nosso espectro de entendimento dos espaços. Essa atenção dispensada para a natureza, por parcela bastante crescente dos artistas que estão ou não vinculados a ações em espaço aberto e urbano, né? Tanto quanto as questões mais colaborativas, pertinentes a essa ampliação das relações entre o artista e as comunidades, como na arte pública, enfim, indica que a produção estruturada à margem do construto espacial urbano localiza nos pontuais espaços geográficos existentes de paisagem da natureza um oportuno distanciamento físico, simbólico e sinestésico
dos centros urbanos, dos seus equipamentos, que são geralmente apressados e circunscritos às agendas, circuitos e seleções, todos eles pautados por heranças cristalizadas nos seus formatos, nas suas temporalidades e nas suas próprias elaborações conceituais, né? Então, estou sugerindo aqui que o distanciamento desse tipo de velocidade e de cristalização vai viabilizar com que a gente amplie o horizonte das significações próprias daquilo que é arte, independentemente do luxo dos grandes centros urbanos ou das suas agendas disputadas. É um pouco essa a luta do PPLL, né, dos outros centros potenciais para a arte, né? Mas voltando aqui na ideia, então, da paisagem, que está organizando essa ampliação para a natureza, o Martin Seal também nos traz outro elemento muito interessante, que é pensar esse conceito do espaço como paisagem, que não dispõe de um centro, né? A paisagem, ela não tem um centro, ela não é composta por eixos fixos e nem mesmo por observadores. Trata-se a paisagem, do espaço como paisagem, que é esse conceito que está sendo apresentado aqui na citação desse slide para vocês, né? Trata-se de uma experiência que se dá na integração do sujeito em meio a um espaço de relações dinâmicas, um espaço que acontece, no qual os sujeitos corpóreos experimentam-se como seres receptivos e vulneráveis ao meio de um acontecer espacial. Aqui a citação dele, né? É uma experiência que é proporcionada, portanto, pela participação ativa em abre aspas, aparecer processual e multiforme de figuras espaciais. Então, não tem um ponto de vista determinado ou privilegiado. Não tem um espectador ou interator. Tudo interage em dinamismo, né? E é esse conceito mais contemporâneo de paisagem que eu entendo que a arte contemporânea, as suas manifestações, passaram a se interessar e se apropriar. Desse modo, quando a gente entra, então, nessas práticas operativas mais atuais, a gente precisa compreender os limites impostos pela primeira ideia de paisagem, que era operada a partir de uma certa cegueira paisagística. Essa sim, pautada por um enquadramento, por um distanciamento, por uma separação entre o espectador e o fato em si, e o espaço em si. Vencida essa limitação, o que a gente passa a compreender é que a paisagem se inscreve pela experiência da presença. A paisagem passa a ser essa experiência estabelecida mediante a nossa presença, né? Dotada de percepções complexas e sinestésicas que lhe fazem existir para além da mera visualidade, né? E assim a gente entende a paisagem como um percepto que nos indica a necessidade de um dimensionamento, do estabelecimento de pontos limítrofes, dentro dos quais certos objetos são ativados a partir de um contexto que deve ser entendido como dinâmico. Então, não estamos liberados de dimensionar isso. O que a gente precisa entender é como a paisagem nos ensina que esse dimensionamento vai ter rebatimentos sinceros na maneira com a qual o artista passa a ocupar o espaço aberto e urbano ou de natureza, né? E acerca dessa dimensão do espaço de paisagem, é que o Martin Seal continua colaborando conosco para que possamos compreender que o espaço, que o aberto de uma paisagem está também vinculado a um certo afrouxamento do comportamento pré-determinado que nós praticamos num espaço que está fechado. Uma situação na qual nos encontramos receptivos à presença irregular, e aqui uma palavra importantíssima, que é uma presença do inabarcável, de um espaço que é maior. Então, ele vai dividir essas operações falando muito sobre como a gente tem o inabarcamento da percepção quando estamos num espaço aberto,
né, para um sentimento em fluxo, para objetos que ocupam essa paisagem em fluxo, diferentemente daquilo que ele chama de abarcamento do objeto, quando ele está constituído de um espaço que eu consigo mensurar, porque ele é fechado e eu estou dentro dele. Nosso comportamento perceptivo é completamente diferente. E isso também é considerado nessas novas expertises que eu estava me referindo no começo da conversa, para o artista que pretende, portanto, alcançar esse outro lugar, né? Pois bem, nesse afrouxamento é que se estabelecem as relações de surpresa, de alegria, de encantamento, de medo, ou seja, a conjugação da relação estética que coaduna a arte à natureza desde sempre, né? Então, esse nosso grande prazer de olhar uma paisagem, o entardecer do sol, uma orla, né? Ou uma manifestação furiosa do mar, do craquelamento de gelo, derretimento de camadas de gelo, ou coisas que nos tocam, que nos atravessam com a sua potência, ela está toda ela dentro de um esteio que o ajustamento entre arte e natureza sempre discutiu, sempre pautou, né? E agora volta na forma desse nosso encontro com o espaço maior, com o espaço inabarcado dessa paisagem que a gente pretende alcançar. Mas é preciso advertir que essa relação, né, do inabarcamento, ela não é exclusiva entre a arte e o espaço de paisagem da natureza. Ela é, sim, específica do encontro entre arte e lugar. É isso que é importante a gente pautar. O quanto, portanto, esse dado da natureza, tratado contemporaneamente, nos ajuda a entender o espaço e o lugar ocupados pela produção contemporânea. A maneira de estar e de se apresentar, de estar presente nessa relação. Então, é nessa direção que esse vetor ampliado para a paisagem e para a natureza acabam por constituir a base da estética extramuros, a qual me referi há pouco, entendida assim como uma espécie de estética revisora de parcela significativa da produção do nosso tempo. Essa relação que eu estou chamando de específica entre arte e lugar tem como elemento estruturador a ação crítica do sujeito artista, que atua de maneira apartada dos índices plásticos, por excelência, os mesmos que constroem os objetos que são colecionáveis, praticados no espaço do abarcamento, né? E ainda que são por ele, esse espaço abarcado, muito bem representados. Esses objetos criados pelos artistas de todos os tempos, contemporâneos também, são objetos fixos, pertinentes e pertencentes à instituição cultural ou museológica mais convencional, né? Eles sugerem um tipo de conforto e de conformidade com esse locus. Eles lhes cabem muito bem e podem até mesmo evocar o espaço do seu entorno. Mas esses objetos não são incomodados pela institucionalidade do espaço. Tá certo? Eles prescindem daquela ideia do inabarcamento que é próprio dessa noção da presença da paisagem, né, que a gente comentou agora a partir do Sil, e que, por sua vez, se aloja numa revisão entre arte e lugar, nessa forma da arte extramuros contemporânea. Seguimos aqui para finalizar essa apresentação, eu trago novamente o Javier Maderuelo, agora com algumas ideias trazidas diretamente dele, né? E que é um autor que vai nos advertir sobre essa necessidade de encerrarmos um campo para as vastas determinações que acompanham a paisagem ao longo do tempo das sociedades. Então ele vai fazer um estudo muito bonito, está nesse outro livrinho aqui, chamado El Paisage, Gênese de um Conceito, né? E no qual ele vai estudar, por meio da história da cultura, né, essa certa vinculação da paisagem às condições das atividades artísticas,
de tal forma que ele vai defender nesse livro que a paisagem ela nasce junto com o gênero da pintura ocidental, né? E que vai disseminá-la e propor as suas novas conexões e práticas culturais mais estendidas, né? Então, é um livro muito interessante porque ele nos coloca a enfrentar o fenômeno paisagístico, essa relação um pouco planificada entre arte e paisagem, para depois nos liberar para esse dado mais sinestésico que faz parte do contexto que a gente está discutindo hoje. É um excelente exercício. Como o fenômeno da cultura, a paisagem produz-se fisicamente, entorno real, tanto quanto é também a representação desse entorno quando assume a forma de uma imagem. Esse raciocínio permite-nos retornar à questão das camadas de estruturação pela paisagem, passíveis de serem identificadas por estratos nas proposições de cada artista, de cada lugar. E está nessa ambiguidade e na fluidez da ideia de paisagem a força motriz que ativa em nosso tempo, na produção atual, contemporânea, a elaboração de trabalhos que são dotados de diferentes camadas de apropriação dos seus elementos, dentro, fora, para além dos espaços previamente designados para a arte.